Bom dia Marcelo, tudo bem? Bom dia Nil. Opa, já gosto de gente assim que entra no primeiro momento da live. Bom dia, hoje já coloquei o tema, aí já fixei relacionamento com os filhos. Hoje nós vamos falar de algo extremamente importante. Bom dia querida, Deus abençoe muito a sua vida. Hoje nós falaremos de um tema muito importante, né? Porque ou nós somos pais ou nós somos filhos. Ou nós temos amigos que têm filhos, ou nós temos parentes que têm filhos. Então, a necessidade de falar sobre relacionamento com os filhos é muito importante e diz respeito a relacionamento com pais também, né? Nós falamos ontem especificamente sobre relacionamento com os pais. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento com os filhos, contudo, os temas estão interligados. Bom dia, Vanessa, bom dia. Lembra que eu falei lá no início da live, ontem e anteontem, falei, nós vamos falar sobre relacionamentos, mas tudo isso está interligado. Bom dia, querida, seja muito bem-vinda. Gente, vamos convidar o pessoal para estar aqui, manda esse aviãozinho, fala, gente, se você é filho, se você tem filho, se você tem amigos que têm filhos, se você tem parentes que têm filhos, se você tem sobrinhos, não é? Porque quando nós falamos de relacionamentos e nós trazemos ali a espiritualidade e também a inteligência emocional, é válido para todas as relações. É claro que hoje nós trataremos mais especificamente sobre relacionamentos com filhos. Então bora lá, vou mandar esse aviãozinho, gente, vou mandar aqui, vamos acordar esse povo, vamos chamar todo mundo para estar aqui conosco. Esse horário é desafiador, porque o pessoal está saindo para o trabalho, o pessoal tá dormindo ainda, tem muita gente que está dormindo, né, gente? Tem muita gente que está dormindo, mas nós vamos acordar todo mundo. Bora lá acordar esse povo, bora lá acordar esse povo. Mas vamos lá, as nossas lives não estão ficando gravadas, tá? Então vai pegar o conteúdo quem estiver aqui agora pela manhã. Então vamos lá. Nossos relacionamentos são desafiadores, né, gente? Carlinha, bom dia! Relacionamento é desafiador. Lembra que eu falei lá na primeira live, na segunda-feira? Por quê? Porque primeiro nós temos que ter um relacionamento conosco. Segundo, nós temos que entender de pessoas para ter um relacionamento bom, saudável com os outros. Olha lá, Carlinha, bom dia! Gostei desse bom dia gigante. Olha só. Então, o primeiro relacionamento que nós temos que ter humanamente falando, é conosco. O primeiro relacionamento, na verdade, dentro de um campo espiritual é com Deus. Temos relacionamento com Deus, temos relacionamento conosco para ter o relacionamento com outras pessoas, né? Então, o relacionamento em si é desafiador. Quando nós não nos conhecemos, aí o negócio degringola. Então, nós precisamos nos conhecer, quando eu falei lá sobre a nossa identidade, lembra? Então, bora lá. Gente, eu vou pedir para vocês, encarecidamente, tira um print, me marca, eu vou repostar, vai ser legal. Vamos dar ibope nessas lives para chamar mais pessoas para estar aqui conosco. São temas importantíssimos e que muita gente está perdendo conteúdo de qualidade porque não sabe que está tendo a live. Então avisa o pessoal que está tendo essas lives, tá bom? Bernadette, um ótimo dia para você, amada. Obrigada por estar aqui. Quem aqui já ouviu assim, gente, eu criei meus filhos tudo igual. Eu eduquei todo mundo igual. Nossa, eu criei todos os meus filhos da mesma forma. E cada um saiu de um jeito. Alguém aqui já ouviu isso? Ou alguém já falou isso, né? Porque eu até falei isso algumas vezes também. Se você já ouviu isso, se seus pais já falaram isso, não é? Se você já ouviu de alguém isso, nossa, mas eu eduquei todo mundo igual. Aí tal fulano saiu de um jeito, ciclano saiu de outro, né? Um me obedece, o outro não obedece. A Bernadette está dizendo que sim. E aí nós erramos muito ao dizer isso, né? Ou quem diz também erra no sentido, por quê? Porque é claro que os nossos filhos não são iguais. Lembra que eu falei lá na nossa live anteontem? Se nós somos diferentes, não tem como nós educarmos os filhos da mesma forma. Nós podemos dar para os filhos os mesmos princípios, nós podemos trazer para eles valores, mas os filhos sairão diferentes. Por quê? Porque eles têm perfis diferentes, eles são pessoas
que vivem experiências de maneira diferente, embora vivendo na mesma casa. Lembra que eu citei lá o meu exemplo, que o alcoolismo do meu pai me afetou de uma forma e aos meus irmãos de outra forma? Por quê? Porque a visão que eu tenho de uma determinada situação dentro da minha casa é diferente da visão que o meu irmão tem, ou que os meus irmãos têm. Imagina, nós somos em 7 irmãos vivos, não é? Essa experiência do alcoolismo do meu pai afetou de diferente forma todos os filhos. Então, esse negócio de, eu criei todo mundo igual e saiu diferente, é claro que vai sair diferente. Por quê? Porque os filhos são diferentes, não é? Perdão. Bom dia, Ana Luísa, bom dia. Então, nós precisamos compreender isso. A primeira coisa quando nós falamos de relacionamentos e de educação de filhos é que, graças a Deus, eles vão ser diferentes, não é? Graças a Deus, eles vão ter posições diferentes. E isso é que está a graça, a bênção. Por quê? Já pensou se Deus criasse todo mundo igualzinho? Se fosse todo mundo igualzinho, se fosse todo mundo agisse da mesma forma, pensasse da mesma forma, gostasse das mesmas coisas, gostasse de fazer as mesmas coisas. Gente, não é Deus que nos criou como indivíduos, ou seja, diferentemente. Bom dia, Rosângela. Você que está chegando aqui, você que está entrando aqui, nós estamos falando sobre relacionamento com os filhos. Então, entendendo isso, que nós somos seres diferentes, nossos filhos, é claro, serão diferentes. Lembra do perfil que eu falei? Dominante, influente, estável e conforme. Temos perfis diferentes, temos características diferentes, então, alinhando isso, tá bom? Agora, o que eu quero trazer para vocês hoje que é extremamente importante? Por entender e por saber que nossos filhos são diferentes, eu tenho que ter uma fala diferente para cada um. Porque cada um vai captar uma mensagem de maneira diferente. Então eu vou ter de repente no meu caso, vou citar o meu caso, eu tenho 3 filhos com 3 perfis diferentes. Eu tratava todo mundo igual. E aí é claro que não deu certo. É elementar que não deu certo. Por quê? Porque tratar igual pessoas que são diferentes, eu acabo favorecendo algum e outro não. Por quê? Porque eu estou trazendo uma linguagem diferente. Não é, Elisandra? Bom dia, bom dia. Estamos falando sobre filhos aqui, ó. Olha só, e a importância de nós tratarmos os filhos de maneira diferente. Na área jurídica, quando eu fiz a faculdade de Direito, tinha um professor que falava muito disso. Tratar igualmente os iguais na medida que se igualam. Ou tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Eu falei, gente, o que é isso, né? Eu vou ter que tratar de maneira diferente os meus filhos na medida em que eles se desigualam, não é? Por quê? Porque se eu tratar igual os meus filhos, e eles têm personalidade diferente, eles têm perfis diferentes, eles têm características diferentes, eu não vou estar tratando-os de forma igual. Então, o tratar de forma diferente, nesse ponto, é igualar. É tratar de forma igualitária. Olha que loucura. Então, é muito importante, Tati, você entender de perfil comportamental do seu filho. Gente, eu sempre falo, fazer análise do perfil comportamental é importantíssimo. Como que eu faço isso? Gente, é só falar comigo. Eu faço análise de perfil. Eu sou, além de Master Coach, eu sou analista de perfil comportamental. Isso salva vida, salva casamento, salva relacionamento. Eu já falei, quem já me ouviu falar na live sabe disso. Então, faça o perfil comportamental, o seu e dos seus filhos. Isso já vai ajudar, assim, 50% do teu relacionamento com eles ou mais, tá? Agora, eu preciso me posicionar como pai e mãe. Agora vai entrar a responsabilidade dos pais. Agora, porque ontem eu falei dos filhos para com os pais, não é relacionamento com os pais. Hoje eu tô falando dos pais para com os filhos. E se você tem irmãos, né? Eu não tenho filho nisso, mas assiste isso aqui porque vai servir, você vai ajudar outras pessoas. Olha só. Gente, eu preciso me posicionar enquanto pai e mãe. O que eu vejo hoje? Os pais errando drasticamente porque os pais querem ser amiguinhos dos filhos. Primeiro, você é pai e mãe e ponto. Nisso, então, quer dizer que eu não posso ser amigo dos meus filhos? Deve. Mas você não pode se esquecer da responsabilidade de pai e de mãe. E, novamente, eu vou trazer a minha história, porque eu não posso falar dos meus coaches, mas vou falar de mim. Eu errei
eu pequei pelo excesso. Eu fui uma mãe extremamente dura, só que sempre me posicionei. Na minha casa mando eu, tá? Eu criei praticamente meus filhos sozinho, porque eu era sou divorciada. Então, toda a fase da infância, adolescência e juventude dos meus filhos, eu que tinha que educar, porque os pais eram ausentes, ok. Só que aí o que acontece? O que é importante você entender? Esse posicionamento. Não esse autoritarismo como eu fui, mas essa autoridade de pai e de mãe. Pai e mãe não tem que ser coleguinha dos filhos. Pai e mãe não tem que ser, meu filho é coleguinha meu. Não. Pai e mãe tem que ser pai e mãe. E aqui eu tô falando para o pai e tô falando para a mãe, que em conjunto tem que alinhar as suas expectativas, alinhar os seus valores, alinhar aquilo que vocês querem para os filhos e trazerem isso para dentro da família. Nisso, mas eu sou divorciada. Bom dia, Leila. Bom dia, Instituto Europeu de Psicologia. Gostei. Bom dia, seja bem-vindo. Olha só. É importante nós entendermos que nisso eu sou divorciada, eu sou divorciado, ok? Então você vai trazer aquela parte que te cabe. Mãe não tem que ser mãe e pai não tem que ser mãe, entende? Então, eu falava muito isso, eu sou mãe e pai. Não sou mãe e pai não, hoje eu sei que eu sou mãe. Ao pai cabe a responsabilidade dele, se ele não tem essa responsabilidade, o problema é dele. Eu não posso trazer para mim o fardo de ser pai e mãe. Bom dia, Espaço Tim. Bom dia, Leila, amada, querida, eu tô com saudade de ti, mulher. Então, olha só, a Nice, a Leila, a Carla, não é? Quem está mais aqui? Bernadette, não pode ser pai. Nós somos mães, não é? E como mãe, nós temos que assumir o nosso papel de mãe. É um fardo muito pesado eu querer ser pai e mãe. O pai que assuma a responsabilidade dele. E digo mesmo para os pais, se você é pai, você não tem que ser mãe também, você tem que ser pai. A mãe tem que trazer a responsabilidade dela como mãe para isso. Mas a mãe é ausente. O problema é dela. Isso aí não cabe a você, porque senão nós queremos assumir o papel de pai e mãe, isso traz um esgotamento, aí nós não assumimos papel nenhum. Então, o meu papel é de mãe dentro da minha família, é de esposa se eu for casada, mas com os filhos é papel de mãe, não é coleguinha, não é amiguinho. O pai e a mãe que quer ser coleguinha demais dos filhos, que quer agradar demais os filhos, sabe o que é? Carência afetiva. Então vai trabalhar isso em você, vai trabalhar a tua identidade, porque é você que está com medo de ser rejeitado pelo seu filho, pela sua filha. Então você precisa, e eu sempre falo isso nos treinamentos, eu sempre falo isso dentro do processo de coaching. Se eu não sei quem eu sou, eu não assumo o meu papel. Então, talvez você esteja vivendo um papel que não é seu. Então, isso também nós vamos poder tratar um dia mais adiante. Mas eu sou mãe, eu sou mãe. Eu não sou pai, eu não sou irmã, não sou coleguinha, eu sou mãe. Então, a importância de nós assumirmos o nosso papel dentro, não é, daquele núcleo familiar. Porque a mulher, por exemplo, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, não é? Ela é amiga, só que naquele momento, com relação aos filhos, eu sou mãe. Nisso, eu tenho que ter essa amizade com meus filhos, esse amor, claro que tenho. Mas o meu primeiro papel para com os filhos é de mãe, é de pai. Entendido? Então, bora lá. Papel de mãe. Assuma o teu papel de mãe, assuma o teu papel de pai para com seus filhos. Nisso, mas eu tenho medo deles me rejeitar. Vai tratar a tua identidade. Você está com problema de rejeição. Então, cuida disso, para você não confundir teus papéis. Uma coisa que eu anotei aqui para vocês, gente, que eu acho maravilhoso. Olha só, tô aqui com o meu Maczinho. Então, falei já sobre essa diferença, né, dos filhos, que tem filhos com perfis diferentes, que você precisa respeitar isso. Então, corrigir, gente, corrigir, saber dizer sim. É sim, sim, é não, não. Olha, pensa em pai e mãe que é assim. Tá bom. Aí o filho começa a chorar. Não vai, não vai. O filho começa a chorar. Não, então vai. Gente, se você falou sim, é sim. Se você falou não, é não. Agora, claro, cuida para não tomar uma atitude precipitada. Se você não sabe, não tem uma resposta imediata para o teu filho naquele momento que ele pede alguma coisa ou que ele quer fazer alguma coisa, respira,
não é? Faça uma reflexão sobre aquilo e fala, filho, não tenho resposta agora, mas eu já vou te responder. Principalmente quando o filho quer sair, quando o filho quer tomar uma atitude que não condiz, reflita e depois dê a resposta. Não, não vai a essa festa. Não, não vai fazer isso. Ah, mas eu quero. Não vai. A minha palavra é uma. Acabou. Então, é importante nós refletirmos antes de falar. No que eu errei muito? Eu falava antes de refletir, tá? Então, eu errei muito nisso. Por isso que eu tô falando para vocês a importância de nós nos posicionarmos no papel de pai e de mãe. Maria, Mara, bom dia, entraram as duas ali, eu estava falando ali, bom dia, Giovana, ali, Elisandra, dizendo ótimo, é isso mesmo, gente, nós precisamos nos posicionar no papel, eu sou mãe, então eu vou refletir, quando meu filho vem, erra, Elisandra, eu errei, sabe por que hoje eu seria uma excelente mãe? Porque eu errei muito, então tudo aquilo que eu fiz de errado eu tô trazendo para vocês, não façam, gente, porque não dá certo. E é claro que isso varia de família para família, de filho para filho. Mas com essas dicas que eu estou dando aqui, você vai errar menos. Por quê? Porque eu quero ser amiguinho do filho, eu não quero... mas a mãe do fulano, né? O pai do fulano deixa... O fulano é o fulano, essa casa é outro, filho. Aqui nós temos valores, aqui nós temos princípios. Então, uma coisa que eu não errei, que eu falo, glória a Deus. Uma coisa que hoje eu tenho consciência de que eu não errei, é que eu não deixei meus filhos soltos. Vai fazer o que quer? Não vai fazer o que quer, não. Aqui nessa casa mando eu. Gente, eu cheguei num ponto, e eu vou aqui compartilhar com vocês, eu cheguei em um ponto em que a Débora era uma filha um pouco mais rebelde, gente. Débora era um desafio, sabe, na adolescência dela. Bom dia, Érica, bom dia, Eliane. Débora foi muito rebelde. E a Débora, uma época, ela já tinha 21 anos. A Débora foi morar na Europa. A Débora morou 2 anos em Madrid. Quando ela voltou, nós tivemos um entreveiro. Inclusive, nós fizemos uma live sobre isso. Até por isso que eu vou falar aqui, porque nós fizemos uma live lá há muito tempo sobre isso. Débora voltou da Espanha e ela queria mandar na minha casa. Só que ela veio morar de volta na minha casa. Eu falei, aqui nessa casa mando eu, aqui nessa casa tem regras, aqui nessa casa você tem que ajudar, aqui nessa casa você tem que colaborar com o trabalho de casa. E eu tinha 2 trabalhos, eu trabalhava no fórum como juíza leiga, como assessora da juíza. E eu trabalhava, e eu tinha o Diogo pequenininho. Então o serviço da casa nós compartilhamos. Só que a Débora começou a não fazer a parte dela. E eu chamei a atenção a primeira, chamei a atenção a segunda, chamei a atenção a terceira vez. Na terceira eu falei assim, você decide. Ou você entra nas regras dessa casa ou você vai morar fora. Porque lá na tua casa você manda, lá na tua casa você deixa o serviço sem fazer. Lá na tua casa, se você não quiser cozinhar, não quiser lavar louça, não quiser fazer, é a tua casa. Na minha casa tem regras. E eu sou muito organizada, para limpeza eu sou assim, é um desafio, gente. Eu sou bem nível hard para limpeza. E eu gosto da casa organizada. Sempre gostei. E aí, ela me desobedeceu. E eu falei assim, filha, se você sair hoje por essa porta, para ir nessa festa, e não fizer a parte que tá aqui te esperando para fazer, você não vai entrar mais nessa casa, é a tua opção. Você decide se você quer me desobedecer ou se você quer entrar nas regras da casa. Ela saiu. Débora era orgulhosa. Graças a Deus que ela fez o processo de coaching, que era um Deus me acuda. Ela saiu e ela deixou toda a parte dela sem fazer, ficou para mim e pro Diogo. Quando ela voltou para casa, eu falei, não, filha, aqui você não mora mais, porque aqui tem regras. E eu te expliquei, eu te falei 1, 2, 3, na 4ª vez eu te expliquei, você tem a opção de adequar aqui ou não. E ela precisou se mudar, ela mudou, primeiro para casa de uma tia, depois para uma república, e ela foi ser feliz na casa dela. Quando ela voltou, porque aí ela foi embora para a Irlanda, morou na Irlanda, quando ela voltou e ela obedecia as regras. Por quê? Porque na minha casa mando eu. Isso não é autoritarismo? Não. Toda casa tem que ter regra. Gente, se não tiver uma regra na sua casa, os seus filhos vão virar uns monstrinhos. Viram os monstrinhos. Pais que não sabem dar regras para os filhos, que não irem cobrar, tá? Porque você tem que estabelecer regras e você vai ter que lembrar as criaturas todo dia. Olha, aqui tem regras. Eu corrijo o Diogo todo dia. O Diogo vai fazer 21 anos esse mês. Todo dia eu lembro, Diogo, a louça é sua. A louça é você quem tem que lavar, não sou eu. Eu cozinho, você... Todo dia, gente.
Então não é dar regras e deixar assim, depois se ele quiser fazer. Não, é fazer eles cumprirem. Tem sapato na porta. Não, sapato não é para ficar jogado. É para colocar lá na lavanderia. Aqui em casa eu tenho regras. E se não cumprir, eu cobro. E o Diogo vai fazer 21 anos. Na minha casa eu mando. Quando eles tiver a casa deles, pode deixar sapato até no telhado. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso. E quando eu vou à casa deles, eu respeito o espaço deles. Eu vou lá para a Espanha, na casa do meu filho. Na casa dele, as regras são dele. Eu me adequo às regras dele. Então eu também não fico intrometendo na vida dele. Nesse ponto, graças a Deus, eu não errei, gente. Mas eu errei muito em vários outros pontos. Eu errei demais em outros pontos. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês aqui. Bom dia, Ju! Filhos, nós temos que colocar regras. Sim, sim. Não, não. Não tem esse negócio de eu deixo, depois eu não deixo. Não. Para. Alinha isso com tua esposa, alinha isso com teu marido e vão botar regra nesse molecado. Porque senão só Jesus na causa. E aí, olha só, corrigir com amor e com respeito. Nesse ponto eu errei. Porque eu corrigia duramente. Eu era dura nas palavras, eu batia. Gente, eu bati muito meus filhos. Eu dava umas cintadas, apesar de que nós tínhamos um professor, Ju, né? Na área jurídica, o Dr. Clayton Reis, ele falava assim, eu achava maravilhoso, é um juiz sensacional, e ele era juiz na vara de família, e ele falava assim, a psicologia funciona, mas a sintologia e a varologia também funciona. Ou seja, dá uma cintada de vez em quando, uma varinha no bumbum, tá, gente? Bater em cabeça, bater em costa nunca. Mas bumbum, né? Parte mais molinha, dá uma chinelada de vez em quando, não vai matar ninguém. Ele falou, porque tem filhos que se você não cuida, quando é pequeno, depois viram uns monstros. Então, claro, não vou espancar. Eu nunca espanquei, filho, mas eu bati, eu exagerei, pesei a mão. E eu tinha muita dureza nas palavras. Por quê? Porque eu não sabia que as minhas palavras iam deixar marcas profundas nos meus filhos. Estou corrigindo isso hoje, gente. Hoje eu já não sou tão dura nas palavras, mas eu sou firme. Autoritarismo é diferente de autoridade. Então, se você quer ter autoridade com seus filhos, você tem que se posicionar. E marido e mulher tem que estar alinhado na educação dos filhos. Marido e mulher, eu vou falar depois sobre relacionamento entre casais amanhã. Não perca, porque vai ser muito importante. Bom dia, Marcos, bom dia, Ju, bom dia. Jussi, bom dia. Então, olha só, pai e mãe têm autoridade dada por Deus. Pai e mãe têm autoridade dada por Deus. Vou trazer aqui para vocês, ó. Jamais permita que o seu filho dê ordens em casa. A ordem tem que partir de vocês. Vocês podem e devem ouvir o que eles têm. Contudo, a última palavra é do casal. E de preferência é importante, eu vou falar isso amanhã, o casal tem que estar alinhado. O casal tem que... Olha, se você é divorciado, ok, não é? Que nem no meu caso, a palavra é minha. A última palavra é a minha. Mas o que eu errei no meu casamento? Em algumas coisas era de não alinhar isso com meu esposo. Nós não tínhamos esse alinhamento. Em parte sim, em parte não. Então, isso não foi conversado. Olha, senão a criança fica aquela coisa assim, eu vou pedir pro pai, aí pede pro pai, o pai não deixa, então eu vou pedir pra mãe, e aí a mãe deixa, aí o pai não deixa, a mãe deixa, ou vice-versa, a mãe deixa, o pai não deixa, vira uma confusão. Sabe o que a criança vai fazer? A criança vai virar um monstrinho e manipulador. Ele fala assim, eu peço pro pai, ele não deixa, eu vou pedir pra mãe, ou eu peço pra mãe, a mãe não deixa, eu peço pro pai. E aí o pai ou a mãe que deixa, se sai por bonzinho. E o outro pai ou a mãe que não deixa, vira um monstro. Meu pai e minha mãe é ruim. Ou minha mãe é ruim, ou meu pai é ruim. O bonzinho lá é meu pai, o bonzinho lá é minha mãe. E esse pai e essa mãe que desautoriza o cônjuge diante dos filhos, ele tá criando um monstrinho. Ele vira o bonzinho por quê? Porque ele tem carência afetiva, ele tem rejeição e ele não quer ser rejeitado pelos filhos. E aí ele confronta a esposa ou ela confronta o marido para poder ficar bem na fita com relação aos filhos. Gente, isso destrói casamento. Isso destrói relacionamento com os filhos também. Então, cuidado com isso. Isso foi um dos meus erros, um dos erros que eu cometi no meu casamento. E com relação à educação dos filhos. A minha sorte é que eu sempre fui muito firme na educação dos filhos. Mas olha só, carência de pai e mãe, cuidado.
para não se tornar um pai e mãe amiguinho dos filhos por carência sua. Vai tratar a sua identidade, vai trabalhar a sua identidade, tá? Eu anotei aqui também, olha, e outra, joga o cônjuge contra o filho, tá? Se você faz isso, você tá jogando o seu esposo ou a sua esposa contra o filho. E aí, a criança, ela aproveita, né? Porque criança tem uma psicologia, gente, vocês não têm noção. Se tiver 2 aninhos, 3 aninhos, tem uma psicologia desde pititinho. Você não tem noção do que as crianças são capazes de fazer. Então, olha só. Se você faz isso, seus filhos são manipuladores, desobedientes, filhos inseguros. Por quê? Porque naquela família onde o pai e a mãe, Igor, olha só, você que entrou aqui agora, nós estamos falando sobre relacionamento com os filhos, naquela família em que a criança vê que o pai fala A e a mãe fala B, ou que a mãe fala A e o pai fala B, torna filhos inseguros. Eu não sei a quem eu obedeço, aqui nessa casa ninguém manda, ninguém tem autoridade, eu faço o que eu quero. Outra coisa, pais que deixam os filhos fazer o que quer, sair a hora que quer, não tem controle. O filho quer, o filho se sente amado quando ele se sente cuidado. Se você é aquele pai ou aquela mãe liberal, deixa ele fazer o que quer, porque todo mundo faz. Primeiro que você não é todo mundo. Seu filho não é qualquer um. E você vai ser cobrado diante de Deus pela educação dos seus filhos. Gente, é importante entender isso. Você vai ser cobrado diante de Deus. Olha só, eu quero trazer para vocês aqui, acho que 4 passagens separei aqui na minha Bíblia para falar para vocês sobre filhos, a educação de filhos. Olha só. Deixa eu trazer primeiro aqui um ensinamento aqui sobre os filhos. Deixa eu pegar aqui. Pais, deixar de irritar vossos filhos para que eles não se tornem desanimados. Então, quando você for corrigir, não faça como eu. Eu irritava meus filhos, gente, eu irritava meus filhos. Mas por quê? Porque por conta das minhas dores, eu descontava nos meus filhos. Falei isso na live de ontem, que eu sangrava em cima deles. Eu fui machucada, sangrava em cima dos meus filhos. E eu os irritava. Meus filhos, eles tinham uma birra de mim, e eu sei que tem muita coisa neles para ser curada ainda. Porque eu era uma mãe chata, gente. Pensa em algumas coisas. Eu era uma mãe irritante. Fui uma mãe extremamente irritante. Eu me intrometia na vida dos meus filhos. E eu não corrigia na medida certa. Eu sempre extrapolava. Então a correção não pode ser nem aquém e nem além. Olha aqui. Pais, deixai de irritar vossos filhos para que não se tornem desanimados. Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 21. Tá? Se quiser anotar. Outra coisa, aqui é bem importante, a educação dos filhos está lá em Eclesiástico, capítulo 30, é um trecho razoavelmente grande. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre seus amigos. O pai morre e é como se não morresse, pois deixa o filho depois de si um semelhante. Aquele que estraga os seus filhos, presta atenção, pais, aquele que estraga seus filhos com mimos, terá que lhes pesar as feridas. A cada palavra suas entranhas se comoverão. A criança entregue a si mesma, ou seja, que não tem correção, torna-se temerária. Adula o teu filho e ele te causará medo. Não tem pais que são reféns dos filhos, tem pais que são reféns dos filhos, gente. Eu conheço pais que são reféns. A criança faz birra. Quando é jovem, começa a manipular, extorquir os pais. Eu conheço, gente, eu trabalhei na área criminal, vocês não têm noção do que eu já vi naqueles processos que a gente trabalhava. Pais que se tornam refém dos filhos. Não lhes dê toda a liberdade na juventude. Não feches os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a se curvar a sua cabeça enquanto é jovem. Castiga-o com varas enquanto ainda é menino. Para que não suceda endurecer-se e não queira mais acreditar em ti, e venha a ser um sofrimento para tua alma. Educa teu filho, esforça-te por instruí-lo, para que te não desonre com uma vida vergonhosa. Esse trecho de Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico 30 é um dos trechos mais fortes. E ainda em Eclesiástico capítulo 16 diz: um filho temente a Deus vale mais do que 1000 filhos ímpios. Ou seja, nós temos que educar nossos filhos na lei de Deus. Gente,
o que é importante? Eu vou corrigir meus filhos, aqui fala, né, da vara, e aquilo que eu falei que o juiz, né, o meu professor falava da sintologia, da varologia. Mas na hora precisa. Você tem que corrigir na hora certa. Eu errei muito por corrigir na hora errada. Meu filho fazia alguma coisa, meus filhos faziam alguma coisa, eu corrigia e eu lembrava eu desenterrava defuntos lá atrás. Você lembra quando você fez aquela vez pra mim? Não. Seu filho errou, corrige na hora. Não deixa passar uma noite, um dia, 2 dias, 3 dias para você corrigir. Você tem que corrigir na hora. Filho, você errou nisso agora. Então, é na hora que se corrige. Não se pode corrigir depois por um erro que já aconteceu há 10 anos atrás. Então, corrigiu, errou, chama o filho, corrige com respeito, com amor, trazendo a ele consciência do erro. Uma das perguntas que eu deveria ter feito, que eu nunca fiz para os meus filhos: filho, você acha que essa atitude sua está correta? Está correta diante de Deus? Isso vai te tornar uma pessoa de valor? Você acha que essa atitude que você vem tendo está te tornando uma pessoa de valor? Está te aproximando ou te afastando de Deus? Gente, nós temos que trazer consciência, e pergunta é uma das coisas que mais traz consciência. E eu vou fazer essa pergunta para você. Você acha verdadeiramente que você foi um filho honrado para o teu pai e para tua mãe? Que você lhes causou mais gosto ou desgosto? Você agora pensando como filho. Então você pode fazer esse tipo de pergunta para os seus filhos. Filho, você acha efetivamente que se você quiser ir nessa festa, se você for nessa festa, lá vai ter um ambiente propício para você? Para os valores que você quer ter? Para a pessoa, para o homem, para a mulher honrada que você quer ser? Porque senão vira, gente, uma banalização. Mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é meu filho e eu educo diante dos princípios de Deus. Mas para isso o pai e a mãe têm que ter princípios também. Não é, Eliette, minha amiga? E mais um trecho para vocês, ó. Ensina a criança, isso está em Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, ela não se afastará. Então, o que eu tenho a consciência livre hoje, que até os 18 anos eu levei meus filhos para a igreja, até os 18 anos eu ensinei valores. Errei a mão, corrigi até demais. Eles vão se lembrar do que eu ensinei. Se não se lembrar, o problema é deles, eles são maiores hoje. Eu ainda corrijo quando eu posso, mas eu já não posso fazer a mesma interferência que eu fazia até os 18. Eles são adultos agora, eles vão escolher o que eles querem. Só que também eles vão ter a responsabilidade pelas escolhas deles. Eu nunca assumi a responsabilidade pelos erros dos meus filhos, não. Isso não. Nice, mas meu filho... Gente, eu vi assim, meu filho pegou o carro escondido e fez não sei o quê e levou multa e eu coloquei na minha carteira de habilitação, eu assumi a responsabilidade, a culpa dele. Você fez totalmente errado. Assumir a responsabilidade pelos erros dos filhos é uma coisa que pai não pode fazer. Pai e mãe tem que dar a responsabilidade para os filhos. Foi você que errou, você vai arcar. Não para trazer culpa, mas para trazer responsabilidade. Porque se você não der aos seus filhos a responsabilidade pelos erros deles, eles vão virar uns monstros. Eles não vão saber. Gente, mas eu errei, será que eu errei? Bom dia, Neuza. Se pai e mãe não educar os filhos falando para eles o que é certo e o que é errado... Agora, se um filho erra, você vai lá assumir a responsabilidade pelo erro dele, você está tirando a responsabilidade do teu filho, vai criar um filho fraco, vai criar uma filha fraca, vai criar um filho e uma filha irresponsável. Porque teu filho tem que assumir a culpa pelos erros dele. A responsabilidade, perdão, não culpa. Culpa é algo do inimigo. A responsabilidade pelo erro dele. Onde já se viu, que nem nesse caso que eu ouvi, um pai falar que o filho levou muitas multas. Nisso, mas para ele não perder a carteira, eu coloquei na minha multas de trânsito. Fizeram uma viagem e o filho levou acho que 2 ou 3 multas indo daqui para Minas Gerais. O pai trouxe os pontos da carteira para a carteira dele. Eu falei, eu deixava ele perder a carteira. Foi ele que errou, mas nunca. Isso eu nunca fiz. Nisso, graças a Deus, eu consegui fazer a educação dos meus filhos. Eles vão assumir a responsabilidade. Se ele ficar sem carteira, o problema é dele. Agora, eu não vou assumir responsabilidade pelo meu filho. Não vou mesmo, gente, isso eu nunca fiz. Meu filho vai arcar com a responsabilidade pelo erro dele. Então, olha aqui, ensina enquanto é criança o caminho e Deus vai cobrar de você, tá?
Gente, Deus vai cobrar a educação do teu filho. Deus vai cobrar, o dia que você estiver diante de Deus, Ele vai falar assim, eu te dei um filho, te dei 2, te dei 3 filhos, te dei um afilhado, te dei sei lá, um sobrinho para você ajudar a cuidar, não sei. Mas Deus vai falar assim, o que você fez com ele? E Deus vai olhar no livro da vida e falar, naquele momento em que ele cometeu esse erro e você não corrigiu, onde você estava? Ah, mas é que eu fiquei com dó. Você é pai, você não é amigo. Porque Deus, Ele nos corrige quando nós estamos errados. E o pai que ama, a mãe que ama, Ele corrige. Ele não é refém dos filhos. Olha só. A loucura pega seu coração da criança. A vara da disciplina afastará. Então nós precisamos. Hoje não se fala tanto em varinha, né, em cinta, mas se for preciso, gente, não é. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para destruir, em alguns aspectos. Porque, pelo amor de Deus, ele não pode nada. Olha só. Quem poupa a vara, ou seja, quem poupa, né, umas cintadinhas, odeia seu filho. Quem o ama, castiga-o na hora precisa. E aí é o que eu estou falando para vocês. Na hora precisa. Na medida certa. Então isso tudo, gente, está na Bíblia. Isso aqui não sou eu que estou dizendo. Mas corrigir com amor, respeitando a individualidade dos filhos, corrigir na hora precisa, imediatamente após o erro, não assumir a responsabilidade pelos erros dos seus filhos, direcionar, precisa, o pai, nós estamos aqui, pai e mãe, para isso. Deus nos colocou aqui, nos deu a autoridade, essa autoridade nos foi dada por Deus, para que os nossos filhos se tornem rebentos de oliveira, para que os nossos filhos, eles cresçam com valores. Nisso, mas eu eduquei, nisso, mas eu fiz de tudo para o meu filho. E ele se desvirtuou. Filho, você fez. E Deus sabe que você efetivamente fez. E quando você estiver diante de Deus para prestar conta, Ele vai falar, eu vi que você corrigiu. Eu vi que você fez a medida certa. Eu vi que você, apesar de não ter feito a medida certa, você se retratou, você pediu perdão, você mudou, você melhorou. Agora, a salvação individual. Se hoje, eu tenho 3 filhos já adultos, se hoje meus filhos não seguirem aquilo que eu falei e aquilo que eu ainda ensino para eles, aí a responsabilidade é deles. Aí eu estou isenta, eu estou livre, porque eu eduquei, porque eu falei, porque eu corrigi. Mas também eu pedi perdão por todos os meus erros. Eu pedi perdão para os meus filhos por todos os meus erros, porque eu errei muito. Então eu também tive essa humildade, depois que eu vivi o meu processo de coaching, eu entendi que eu precisava pedir perdão para os meus filhos. E um dia eu fiz uma reunião com todos eles e pedi perdão. E agora, recentemente, eu fiz de novo, gravei, né? Porque eu tenho um filho que mora na Espanha, então aí não dá para juntar todo mundo, às vezes, no mesmo, né? Tudo junto, mas dezembro que eu tive lá, eu pedi perdão para ele de novo. Eu tenho que pedir perdão para os meus filhos, pelos meus erros, pela mãe que eu não pude ser. Mas eu não posso trazer para mim encargo de ser pai, eu não sou pai, eu sou mãe. E eu tenho que corrigi-los. Até hoje, se eu vejo meus filhos, olha, eu tenho um filho com 20 anos, com 32, a Débora vai fazer 33 sábados, e o Douglas tem 36 anos. Até hoje, se eu ver que meus filhos estão no caminho errado, eu corrijo. Agora, cabe a eles decidir se eles querem mudar de vida. Eu não tenho como fazer eles mudar de vida. Então, é importante, por que é importante desde pequeno corrigir? E deixa eu ver o que tem mais aqui. Olha só. Eu falei sobre, né, os pais, falei sobre os filhos. E amanhã, gente, nós vamos falar sobre relacionamento com o esposo, com a esposa. Bom dia, Ana Paula Aparecida, que entrou ali, Harumi, Dani, Kelly, né, Estúdio Kelly Unhas. Gente, bom dia, Érica. Agora nós vamos dar a tarefinha, tá? Finalizando já essa live, nós vamos dar a tarefa do dia. Lembra que as tarefas são cumulativas, todo final de live eu tô dando uma tarefa para você e uma dica, tá? Então vai lá, profetiza na vida dos seus filhos. Nisso, o que é profetizar na vida dos meus filhos? Não sei como fazer isso, então eu vou te ensinar. A mãe e o pai têm um poder muito forte sobre a vida dos filhos.
Então, tudo aquilo que você disser para os seus filhos, se for palavras de bênção, eles serão abençoados. Se for palavras malditas, eles serão amaldiçoados. Então, quando você xinga um filho, denigre a imagem do seu filho, que foi aquilo que eu falei para vocês, que eu errei muito nisso. Eu profetizei, eu falei palavras muito duras para meus filhos. Então, hoje você pode mudar isso. Você vai profetizar e você vai abençoar os seus filhos. E você vai falar para os teus filhos, para tua filha, filha, né? Você é bênção. Você nasceu para ser vencedor, vencedora. Você tem todos os dons que Deus já colocou em você. E eu sei que vai dar certo. Eu sei que você vai ser um homem de bem, uma mulher de bem. Você é um homem de bem. Você é abençoado, você é iluminado, você é agraciado. E você vai trazer bênção sobre a vida dos seus filhos. E você pode profetizar em profecias mais profundas. Então, por exemplo, filha, eu já vejo você se tornando, não sei se de repente quer fazer uma faculdade, sei lá. Olha, eu vejo você se formando, eu já vejo você no dia da sua formatura, eu já vejo você impactando vidas, eu já vejo você transformando pessoas, eu já vejo você num casamento onde você e tua esposa, né, vocês se respeitam, se amam. Eu vejo você já com filhos maravilhosos. Filha, eu já vejo você com uma vida saudável. E você começa a profetizar na vida dos seus filhos. Você fala isso, bênçãos, fala, filho, perdão pelas vezes que eu errei. A mãe precisa corrigir, o pai precisa corrigir. Porque vocês me foram dados por Deus. E eu vou ser cobrado diante de Deus por tudo isso que eu não estou fazendo para vocês. Então me perdoa pelos excessos. Me perdoa por ser uma mãe, um pai, talvez, que você não pediu a Deus. Mas eu vou buscar ser melhor hoje. De hoje em diante, filho, eu vou buscar ser melhor. E eu vou errar, filho, eu vou errar. Só que eu vou buscar ser cada dia melhor. Porque você é uma bênção na minha vida. E você começa a profetizar dessa forma na vida dos seus filhos. Gente, você vai ver como que muda o teu relacionamento com seus filhos. Mas jamais deixe de se posicionar como pai ou como mãe. Jamais. Não seja um pai omisso. Não seja uma mãe omissa, porque você vai ser cobrado diante de Deus. E aí, marca uma hora para você fazer o que os seus filhos gostam. Fala assim, filho, filha, né? O que vocês querem fazer? O que você gosta de fazer? Ah, meu filho gosta, sei lá, de jogar xadrez, de jogar bola. Ah, não, meus filhos já são adultos, como os meus, por exemplo. Meus filhos já são adultos. Mas sempre eu tiro um tempo para ficar com eles. Na medida do possível, né? Eu tenho um filho que mora na Europa. Então, é um desafio. Então, quando eu fui lá em dezembro, eu papariquei bastante ele. Fiquei junto com ele, assisti televisão, fiquei abraçado com ele. Agora, Débora e Diogo. Domingo nós vamos nos reunir aqui em casa. Porque sábado é aniversário da Débora, domingo é Dia das Mães. Então a gente sai para almoçar junto, outro dia nós fomos no cinema. Então a gente tem momentos. Se você tem filhos menores, tira 10, 15 minutos, mas marca uma hora para estar com teus filhos, para fazer o que ele gosta. O que eles gostam. Não sei, nós vamos, larga celular, pelo amor de Deus. Cata esse celular, enfia numa gaveta e fica ali só com os seus filhos. Ah, Nice, mas eu não gosto de fazer isso. Vai ter que gostar. Você não quer ser mãe, não quer ser pai? Vai ter que aprender a ser um pai e uma mãe melhor. Bom dia, França. A França foi minha coach também, ó. França, minha coach, tá arrasando nesse negócio de pais e filhos, porque ela tá até ministrando uns cursos ali sensacionais. Elis, bom dia. Luiz, que entrou aqui, gente, entraram algumas pessoas aqui. Alba, Miguel, olha só. E eu acabei não dando um bom dia. Mas vocês entenderam a tarefinha da semana? Profetizar na vida dos filhos e marcar um horário para estar com eles, para fazer o que eles gostam. E faz disso uma rotina. Nisso eu não tenho tempo todo dia, então faça isso uma vez na semana. Mas faça. Muda. Você pode mudar a qualquer momento. Gente, finalizando essa live, foi muito bom estar com vocês. Amanhã nós vamos falar sobre relacionamento com o esposo. Gente, fez sentido para vocês? O que eu falei aqui sobre a educação dos filhos. Eu trouxe para vocês a minha experiência daquilo que funcionou e daquilo que não funcionou. E olha que eu errei muito. Então, se meus filhos hoje não se tornaram pessoas melhores, é porque a responsabilidade é minha. Tem a responsabilidade do pai também, mas eu assumo a minha responsabilidade. Eu não fico jogando culpa no pai. Ah, é porque o pai não foi isso. Ou então é porque a mãe não foi isso. Não, sou eu. Eu, Anice. E aí você se coloca, não, a responsabilidade
essa parte é minha. Então, essa parte eu assumo. Porque é essa parte que Deus vai cobrar quando você estiver diante dele. Tá bom? Dei um monte de trechos ali da Bíblia que você pode ler depois e entender como educar filhos. A Bíblia, gente, é o melhor livro na face da terra que existe, tá? Ali tem tudo sobre educação dos filhos. Tá bom? Um beijo pra você, um dia de luz, um dia de bênçãos e que você profetize na vida dos seus filhos. Dá um abraço gostoso nos seus filhos, dá um abraço, dá um cheiro, um abraço apertado, né? E o dia hoje vai ser diferente, tenho certeza. Fala para o seu filho o quanto ele é valioso, o quanto ele é, e não só o que ele faz, mas quem ele é. Ah, nisso, mas ele ainda não é quem eu quero que ele seja. Então profetiza. A palavra tem um poder muito grande. Pai e mãe tem poder de abençoar ou amaldiçoar a vida dos filhos. Então que você abençoe. Um grande beijo para você e até amanhã às 6h45. Beijo no coração!